Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos de volta para mais uma programação Acordando com Fé. Então, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema hoje é: um cristão é reconhecido pelas suas características. Está aí na tua tela. E nós vamos ser abençoados com isso, porque a nossa intenção, creio, como cristão, é ser mais cristão. Estar mais na presença de Deus, esperar pelo grande dia, o rapto da igreja. Vamos para um hino, depois então esse tema. Vamos lá. Quero Deus ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós somos salvos.
salvos pela graça. E a salvação, ela nos transforma. E depois de salvos, vem as obras de salvo. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Efésios 2, 8, 9 e 10, está lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela ou nelas. Muito falado a carta a Tito 2, a partir do 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, sejamos sóbrios, pios, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por si mesmo para purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, é a parte do cristão. Inclusive, em Hebreus 6, 9 diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, o que é que acompanha a salvação? Boas obras. Tá? O que acompanha a salvação são boas obras. Agora, há certas coisas que são características do eleito, do cristão, característica, vamos dizer assim, da sua vida particular. Porque uma boa obra, as pessoas observam, correto? Mas há coisas, lembrando, que é característica do verdadeiro cristão, do eleito, tá? Primeira, ele vive pela fé. Aos Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Verso seguinte:
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. E se ele anda por fé e não por vista, ele então é filho de Deus. A vida secular. Agora, como nós vivemos pela fé, a nossa atitude, ela é bem parecida com a atitude de Moisés. Você vai ver na carta aos Hebreus 11, versículo 23, o 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, os olhos da fé, ele não atenta para as coisas materiais. Elas são passageiras. Ele atenta para as coisas que não se vê, conforme 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Uma outra característica do cristão, já emendando com esta, é Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós ou nós nos manifestaremos com Ele em glória. Uma outra característica: o cristão verdadeiro, ele não está conformado com o mundo. Não. Ele não se conforma. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Isso me lembra de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
característica de um cristão. A outra característica, já que ele não se conforma com o mundo, ele expressa um gemido. Porque se ele é desaprovado pelo mundo, ele também desaprova o mundo. Romanos 8, 22 e 23. Porque toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do corpo? É a transformação do nosso corpo. Primeira carta aos Coríntios 15, a partir do verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ainda Filipenses 3, 20 e 21. Porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de a si mesmo sujeitar todas as coisas. Ora, esse gemido leva ele a uma luta, eu diria, de 24 horas. Sim, porque estando ainda nesse corpo, na carne, você sabe que a carne, ela não é sujeita à palavra de Deus. Romanos 8. E os que estão na carne tornam-se inimigos de Deus. Então, em Gálatas 5, 16 e 17, São Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, todo crente genuíno, ele tem essa luta interna, essa batalha. Ele é tentado. Só que ele é provado por Deus e ele é aprovado na prova. Então, olha só quanto que um crente sofre por ser um cristão. Olha a sua batalha. Mas ele faz isso com a alegria da salvação. Ele sabe que ele não é mais desse mundo.
Ele não ama mais esse mundo. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, ouça, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, pecaminosos, claro, a concupiscência dos olhos, desejo que é atraído pelos olhos, a soberba da vida, estar acima um do outro. Não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências passam também com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo vê as nossas obras, porque nós somos um cartaz de Deus exposto para a sua propaganda. O mundo vai conhecer a Cristo através de você, tá? Através das nossas atitudes. Mas, internamente, particularmente, essa é a característica de um cristão, de um eleito. Ele está constantemente vivendo pela fé. Ele está constantemente buscando as coisas que são de cima. Ele não se conforma com o mundo. Não. Ele geme por causa das abominações que são cometidas no mundo. Ele não ama o mundo. Não. Então, se você se enquadra nisso, ou se você não se deu por vencido e deseja se enquadrar nisso, eu vou te dizer uma coisa. Você está sendo bem-aventurado. Porque eleição, salvação, ela não é ganha por falar. Eu sou um eleito. Eu sou um salvo. Não. O salvo tem as suas características que combina com os salvos do passado, com os cristãos salvos do passado, que vai combinar com o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse lá em São João 15, 18 e 19, falando com os discípulos: se o mundo vos aborrece, sabeis que antes de aborrecesse vocês, já aborreceu a mim. Então o mundo tem que estar nos aborrecendo e não nós se conformado com as coisas do mundo. Não. Então, isso dá uma base para você fazer um diagnóstico, um exame introspectivo, tá? E você dizer assim: quem sou eu? E pegar essas coisas e ver se você se enquadra nisso. Ou se você é um crente apenas para servir-se de Deus e não para servir a Deus. Você é um crente para quê? Para servir-se de Deus?
ou um crente adorador para servir a Deus. Eu espero que você seja um cristão pronto para servir a Deus em quaisquer que for a circunstância. Como aconteceu com o nosso povo do passado. Eu me lembro de Abacuque 3, 17 e 18. Você pensa num sítio. E no sítio tem lavoura. Naquele sítio tem uma oliveira. Tem uma videira. Tem vacas. Tem ovelhas. Né? E de repente acontece igual aconteceu com Jó. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, no curral não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam roubadas. Você glorificaria a Deus? Não produziu a lavoura. Não produziu azeite. Não há fruto na videira. Não tem mais vacas, roubaram tudo. As ovelhas. Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Conseguiríamos agir desta maneira? Ter uma vida como o farol de um carro à noite, que só alumia alguns metros? Isto é, Deus vai te suprindo por dia, não é por mês, não é por ano. Deus só te dá aquilo que você precisa no dia. Você não sabe o que você vai comer amanhã, vestir amanhã. Se é um eleito, se é um verdadeiro cristão, ele glorifica desempregado ou empregado. Ele glorifica doente ou com saúde. Ele glorifica com dinheiro ou sem dinheiro. Ele glorifica com amigos ou sem amigos. Para ele não interessa. Para ele o que importa, o que mais tem valor para ele é o que Cristo já fez por ele, lá no Calvário. É a salvação. De tanto nós ficarmos preocupados com essa vida, é que a pessoa tem insônia, a pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade, a pessoa não sorri, ela não consegue sorrir. Por quê? Porque ela valoriza mais as coisas terrenas do que aquilo que Deus já fez por ela, que é a salvação, que é a maior demonstração do seu amor, é entregar Cristo por cada um de nós. É o texto áudio da Bíblia. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é o que Deus fez por nós e isso não é anulado. Então sorria, para de se preocupar com as coisas terrenas, agradece a Deus por aquilo que Ele já tem te dado. Então, a causa mesmo de insônia, depressão, ansiedade, mau humor, você sabe o que é isso? É a falta de reconhecer o que Deus já fez por nós. É uma cobiça danada. É olha por irmão. O irmão tem ou não tem. É olha para o vestido da irmã. A irmã tem ou não tem. Gente, uma coisa comum nós temos. Nós somos salvos. Nós não vamos levar nada. É Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Tendo o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Não morreu aí o milionário Silvio Santos? Para onde será que ele foi? Ele não era um judeu ortodoxo. Não era. Não era um cristão. Era cheio da grana. Onde que ele está hoje? Levou alguma coisa? Não. Então, preste atenção. Valorize o que Deus fez por você. Você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Você está me entendendo? Porque faltar, Deus não deixa faltar. É promessa dele. Sim, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo perecer e a sua descendência mendigar o pão. Tá? Salmo 40, 17. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus não deixa faltar. Deus faz fartar. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você parar, entregar sua vida na mão de Deus, Salmo 37, verso 4 e 5, você vai parar com essas preocupações. Você vai parar com esse mau humor. Você vai parar de cobiçar as coisas dos outros. Você vai parar. Você vai ter uma vida mais feliz. Você vai dormir mais, vai acabar essa ansiedade, vai acabar essa depressão, vai acabar tudo. Porque tudo isso é causado por causa da cobiça, do descontentamento com as coisas que Deus estende para nós. Gera todos esses problemas. Tá? Então, vamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. Vamos viver pela fé, vamos andar pela fé, na fé de Jesus Cristo, que a vitória é nossa. Você vai ver que as coisas começam a andar quando você para de se preocupar, centraliza em Deus, querendo ser um verdadeiro adorador, as coisas vão fluindo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer isso no nome de Jesus Cristo. Nós vamos agora à oração da fé. Vamos falar com Deus e
Nós temos aqui o irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. A irmã Cida, peço oração em meu favor, sinto muita dor nos braços. Elias Guimarães, peço oração por minha prima Marilena. Marcos, peço que continue orando por mim, por favor. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. Irmã Solange Maia, peço oração em favor do meu marido, irmão Olair, está com as articulações inflamadas, principalmente as mãos inchadas. Creio nas orações. Oração por Lara e família, por libertação. Anderson e família, por libertação. Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariana Oliveira Barbosa da Silva, Maurílio Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e toda a família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino, Sandra Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glauciane Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi, Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Alberto Cardoso da Silva. Oremos. Amado e afável Pai, mais uma vez, pela graça que nos é concedida, esse dom maravilhoso, essa dádiva, esse presente que o Senhor nos deu, com ele, de posse dessa graça, eu me dirijo justamente ao trono da graça, ao trono de misericórdia, trazendo comigo cada pessoa cujo nome está registrado neste caderno. Trago também comigo cada pessoa, Pai, que tem seu nome na lista de hoje. Pessoas enfermas, com as mãos inflamadas, pessoas que estão com causa na justiça, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas desejando bênçãos para a família, homens de oração. Senhor, nosso poderoso Deus, autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito, Criador do céu e da terra, o Senhor tem delegado autoridade a nós. Não é como um soldado, como um policial de trânsito. Ele não tem força para barrar um carro, um caminhão. Ele é pequeno. Ele é menor do que o carro, menor do que o caminhão. Se ele fosse tentar barrar um caminhão, um carro, passaria por cima dele e o esmagaria. Mas ele tem autoridade. Ele tem ali um cap na sua cabeça. Ele tem ali um uniforme. Ele tem uma insígnia.
ele tem um 38, uma 762 na cintura, ele tem uma bota de soldado, ele tem um apito, ele tem a sua mão, que quando ele levanta a sua mão, o cidadão já entende, ele tem que parar, e se ele não para, ele é perseguido, ele é preso, ele pode até ser morto pelo policial. Senhor, nós não temos poder para encarar o diabo e vencê-lo, mas nós temos autoridade do alto, Senhor. E quando nós oramos, quando nós estamos diante do inimigo, os céus nos acoberta, os anjos nos acoberta, os poderes do Senhor nos acoberta, e nesta hora, como o embaixador dos céus, como um homem de Deus, Senhor, com autoridade bíblica, autoridade da palavra, eu me dirijo a todo espírito de enfermidade. Satanás, em nome de Jesus Cristo, tire as mãos fraudulentas da saúde dos meus irmãos, tire seu bedelho das famílias, saia com suas coisas malignas, desapareça, saia do meio do povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as doenças caiam por terra, tudo que é do mal, tudo que é do maligno, toda obra de Satanás, Jesus Cristo se manifestou para desfazê-la, para destruí-la, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados, tomem posse da bênção, posse da alegria, posse da felicidade, posse da saúde, posse da prosperidade, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 46 conexões, uma média de 59 irmãos, que sempre pôs seus nomes aqui. E eu levanto a minha mão por cada um. Ao dizer o teu nome, Deus estará te abençoando, porque a minha mão está levantada. Em Tupã, o irmão Alfredo, a irmã Miriam Araújo, o irmão Sérgio Brase, a irmã Marisa, a irmã Irene família. No Óleo, o irmão Estevão. Em Limeira, o irmão José, a irmã Maria, o irmão Natanael, o irmão Cícero e a irmã Madalena. No Espírito Santo do Turvo, o irmão Miguel. Em Queiroz, o irmão João e a irmã Silene. Em Bastos, o irmão Eduardo, a irmã Cida, o irmão Zildo. Em Manduri, a irmã Cláudia e a sua família, seu pai, sua mãe. Em Marília, a irmã Bárbara. Em Cantagalo, o irmão João Lamaga, lá no Paraná. Em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, a irmã Noêmia Guimarães, a irmã Eni Guimarães, Elisalma, irmão Dário, Elias Guimarães. Em Núbia Paulista, irmão Adão e irmã Maria. Em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Celso Barbosa. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete e a irmã Maria Verres. Em Presidente Prudente, a irmã Marta Costa. Em Araçatuba, a irmã Eunilza e a irmã Solange Maia. Em Osasco, irmão Antônio Machado. Queimado no Rio de Janeiro, irmão Cosmo de Paula, a irmã Clarice de Paula. Ribeirão Preto, irmão Marcos. Sorriso Daniela, Mato Grosso. Lins, irmão Walter. São José dos Campos, a irmã Lúcia e família.
Araraquara, Noêmia Gomes, Pirapozinho, Leandra Góes, Oswaldo Cruz, Lucinéia Rocha, Maria Marta, José Luiz do Carmo, Tupã, Neri e Chardozin. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. Aqui é o pastor Neri. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom.